Cumprimentar a todos com a doce e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo. Eu sou o pastor Rômulo, um bereano de verdade. Esse é o plano, esse é o projeto, esse é o propósito da leitura diária da Bíblia Sagrada. Hoje, para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós iremos ler o Salmo 136, 137 e 138. Estamos avançando. Deus é louvado pelas suas obras e por sua permanente benignidade. Preste atenção nesse salmo, ele é muito profundo. Louvai o Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre, ou é para sempre. Louvai a Deus dos deuses, porque a sua benignidade é para sempre. Louvai o Senhor dos senhores, porque a sua benignidade é para sempre. Aquele que só faz maravilhas, porque a sua benignidade é para sempre. Aquele que com entendimento fez os céus, porque a sua benignidade é para sempre. Aquele que estendeu a terra sobre as águas, porque a sua benignidade é para sempre. Aquele que fez grandes luminares, porque a sua benignidade é para sempre. O sol para governar o dia, porque a sua benignidade é para sempre. A lua e as estrelas para predizirem a noite, porque a sua benignidade é para sempre. O que feriu o Egito nos seus primogênitos, porque a sua benignidade é para sempre. Tirou a Israel do meio deles, porque a sua benignidade é para sempre. Com mão forte e com braço estendido, porque a sua benignidade é para sempre. Aquele que dividiu o mar vermelho em duas partes, porque a sua benignidade é para sempre. Fez passar Israel no meio dele, porque a sua benignidade é para sempre. Mas derribou o Faraó com o seu exército no mar vermelho, porque a sua benignidade é para sempre. Aquele que guiou o seu povo pelo deserto, porque a sua benignidade é para sempre. Aquele que feriu os grandes reis, porque a sua benignidade é para sempre. Deu a morte aos reis famosos, porque a sua benignidade é para sempre. Seom, rei dos amorreus, porque a sua benignidade é para sempre. Og, rei de Bazã, porque a sua benignidade é para sempre. Deu a terra deles em herança, porque a sua benignidade é para sempre. Sim, herança a Israel, seu servo, porque a sua benignidade é para sempre. Que se lembrou da nossa humilhação, porque a sua benignidade é para sempre. Nos remiu dos nossos inimigos, porque a sua benignidade é para sempre. Que dá mantimento a toda a carne, porque a sua benignidade é para sempre. Louvai a Deus dos céus, porque a sua benignidade é para sempre. Algo tremendo quando nós vemos aqui que um dos frutos, né, um dos gomos do fruto do Espírito, aqui, né, em Gálatas, capítulo de número 5, Gálatas, né, capítulo de número 5, e no versículo mais precisamente de número 22, olha que tremendo, ó. Gálatas 5, 22, ó. O texto diz assim, ó: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade e benignidade. Você viu quantas vezes nós usamos a palavra? Benignidade, 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 bondade, fé, mansidão e temperança. Ou seja, um gomo ou né, uma partícula do fruto do Espírito, que são 9 na sua totalidade. Imagine uma mexerica com 9 gomos. E um dos gomos é a benignidade. E aqui nós vimos como é a benignidade, a bondade de Deus para com nós seres humanos. Mesmo sendo tão falhos, tão imperfeitos, tão cheios de falhas, manias e defeitos, a benignidade do Senhor, ela é para conosco. Enquanto a porta da misericórdia ainda estiver aberta, que nós possamos entrar por essa porta, que nós possamos caminhar pela porta da misericórdia, que é o caminho da benignidade, da bondade, da fidelidade, da santidade, da santificação, que nos conduzirá, que nos guiará ao final tão desejado e almejado, que é a vida eterna. E poderemos ouvir do Senhor: vinde, benditos de meu Pai, tomai posse por herança a terra que está preparada antes da fundação do mundo. Então é tremendo isso. Nós vemos que o olhar de Deus, a ótica de Deus é totalmente diferente do olhar humano e da ótica humana. Lembra de Davi, quando foi ser ungido rei? Samuel chegou e diante de Eliabe, Abinadab, Mazom, todos os demais irmãos, e ele se frustrou. E aí ele pergunta para Jessé se tinha mais algum dos filhos. Aí Jessé fala assim: tem o menor, ele está lá no meio das ovelhas, chama ele. E aí quando chama, certamente numa primeira visão, dentro da ótica humana e da visão humana
do profeta, juiz e sacerdote Samuel, ele não iria escolher Davi, mas aí Deus brada quando ele se equivoca, achando que seria Eliabe, e Deus fala para ele: não atentes para a sua aparência, não atentes para a sua altura, não atentes para a sua formosura, não atentes para os seus diplomas, para os seus anéis, para o seu recurso, não atentes para o seu status, não atentes para nada disso, porque eu, o Senhor, não olho como o homem vê. O homem vê tudo isso que eu acabei de citar: a aparência, o exterior, os anéis, os títulos, os rótulos, o poder aquisitivo, mas o Senhor, ele sonda, ele esquadrinha, ele examina o coração. Então a benignidade do Senhor, o olhar do Senhor para comigo e contigo, deixa eu te falar isso aí. Ele sempre, quando ele olhar para mim, quando ele olhar para você, quando ele olhar para nós, seres humanos, independente da classe social, independente da condição que esse ser humano se encontre, ele sempre vai olhar o que há de melhor. Ele sempre vai olhar o que há de bom. Porque Deus é bom e a sua benignidade dura para sempre. Fica com isso na tábua do teu coração e na tua psique. Sempre quando Deus olhar para você, ele vai enxergar virtudes. Sempre quando Deus olhar para você, ele vai enxergar qualidades. Por quê? Porque Deus é bom e a sua benignidade dura para sempre. É para sempre. Salmo 137. Saudades da pátria. Junto aos rios da Babilônia, nos assentamos e choramos. Lembramos de Sião, nos salgueiros que há no meio dela. Penduramos as nossas harpas, porquanto aqueles que nos levaram cativo nos pediram uma canção, e os que nos destruíram, que nos alegrássemos dizendo: cantai-vos um cântico a Sião. Mas como entoaremos o cântico do Senhor em terra estranha? Se eu esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça-se a minha destra da tua destreza, apegue-se a minha língua ao meu paladar, se não me lembrar de ti e não preferir Jerusalém, a minha maior alegria. Lembra-te, Senhor, dos filhos de Edom, do dia de Jerusalém, porque diziam: arrasai, arrasai até os seus alicerces. Ah, filha de Babilônia, que vai ser assolada, feliz aquele que retribuir, consoante ou conforme, em conformidade, nos fizeste a nós. Feliz aquele que pegar em teus filhos e der com eles nas pedras. Esse louvor, isso aqui ele está falando num período que o povo estava cativo na Babilônia por conta da desobediência, da rebeldia e da idolatria espiritual e da prostituição espiritual e física, onde eles se prostraram a outros deuses e se prostituíram espiritualmente, se prostraram a outros deuses, cometeram o ato da idolatria, se relacionaram com outras mulheres que era proibido, praticar a prostituição espiritual também, porque automaticamente junto com esse relacionamento eles já aderiram os deuses e as deusas desse povo, das mulheres e também dos homens. E aí, quando você escutar aquele louvor, ele é baseado nessa história. Quando em cativeiro te levaram de Sião, os seus sacerdotes pranteavam de aflição, foi como morrer de vergonha e dor, caminhava triste o povo forte do Senhor. Ó Jerusalém, porque deixaste de adorar ao Deus vivo em que tantas batalhas te ajudou? Chora Israel, num lamento só, talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó. Chora Israel, Israel, Babilônia não é o teu lugar. Clama ao teu Deus, que ele te ouvirá, do inimigo te libertará. Esse louvor é inspirado nesse salmo e nessa história. Porque você vê, eles estavam ali como os que sonham, eles estavam ali cativos e lembrando. Por exemplo, quantas vezes acontece na nossa vida? Se eu tivesse dado ouvido à minha mãe. Aqui vai identificar com muita gente. Se eu tivesse escutado o meu pai. Se eu tivesse seguido aquele conselho do meu professor ou da minha professora. Certamente teria evitado muitas coisas. Certamente não teria passado por tantas situações indesejadas. Então aqui eles começam a relembrar e trazer essa memória. E aí, para doer com tudo, para acabar com tudo, junto aos rios de Babilônia, nos assentamos e choramos, lembrando de Sião. Nos salgueiros que há no meio dela, procuramos as nossas harpas, porquanto aqueles que nos levaram cativo nos pediram uma canção. Agora cantando cativo, cantando preso, cantando no cativeiro, quando eles estavam em liberdade, eles não cantavam e não adoravam. Preferiram se corromper e se prostituir. E você, que tem toda a liberdade para expressar o seu louvor, a sua gratidão, a sua adoração para o Eterno, para o Pai, para o Filho e para o Espírito Santo, vai esperar a porta bater o problema? Vai esperar a dificuldade, a aflição? Não faça isso. Adore a Deus, exalte ao Senhor,
com cânticos espirituais, salmodiando, cantando, louvando e glorificando. Lembre-se, você deitou, dormiu, acordou, levantou, está de pé, porque o Senhor te sustentou. Você tem 2 olhos e vê, você tem 2 mãos e toca, você tem 2 ouvidos e ouve, tem 2 narinas e respira, tem boca e fala, você tem pés e anda, você goza de uma perfeita saúde visual, auditiva, cognitiva, você está vivo. Aleluia! É motivo mais que suficiente para você louvar, glorificar, bendizer e exaltar o nome do Todo-Poderoso Deus, do grande El Shaddai. Amém? E para a gente concluir, Salmo 138. Ação de graças pela sua fidelidade, todos os reis o louvarão. Salmo de Davi. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos deuses a ti cantarei louvores. Inclinar-me-ei ao teu santo templo e louvarei o teu nome pela tua benignidade e pela tua verdade, pois engrandeceste a tua palavra acima de todo o teu nome. No dia em que eu clamei, me escutaste. Atenta-me, fortalecendo a minha alma. Lembra daquele louvor? Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Conhece? É tirado desse salmo. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração, na presença dos deuses a ti cantarei louvores. É desse salmo aqui, é bem antigo esse corinho. Todos os reis da terra te louvarão, Senhor, quando ouvirem as palavras da tua boca, e cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. Ainda que o Senhor é excelso, atenta para o humilde, mas o soberbo conhece-o de longe. Andando eu no meio da angústia, tu me revivificarás. Estenderás a tua mão contra a ira dos meus inimigos, e a tua destra me salvará. Senhor, o Senhor, aperfeiçoará os que concerne a tua benignidade. Ó Senhor, é para sempre, não desampares as obras das tuas mãos. Que leitura poderosa, que leitura maravilhosa, que leitura abençoada. E que o Espírito Santo de Deus, lembre-se, vamos escrever hoje aí? A benignidade do Senhor é para sempre. Consegue escrever? A benignidade do Senhor é para sempre. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Rômulo, um bereano de verdade. E essa foi a leitura de hoje. A paz do Senhor.